Oi, eu sou a Bruna e eu quero conversar. Bom, gente, vou limpar aqui minha cozinha. E enquanto eu limpo, eu vou falar sobre algumas coisas que eu tô pensando. Eu acho que o momento de limpeza me ajuda de mexer com água. Quando eu tô tomando banho, lavando a louça, eu sinto que eu tenho muitos pensamentos. E é bom falar nesses momentos, porque ajuda a me conectar com esses pensamentos e também a fazer com que fique mais leve a atividade. Pra começar, eu vou ter que dar uma separada aqui nessas louças, porque senão eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu preciso ir subdividindo as tarefas que eu tô fazendo até encontrar, assim, um padrãozinho, sabe? Pra fazer. E a partir daí eu consigo ir executando bem tranquilo o que tem que ser feito. Bom, mas o que eu queria conversar é sobre o medo de iniciar. Eu acho que eu já falei sobre, e as questões sobre iniciar. Eu já falei sobre isso, mas uma coisa que me pega bastante é, eu sinto que eu tô num limbo entre duas coisas que pouca gente fica na vida, sabe? Nesse limbo. E estar numa posição dessas causa uma estranheza que é difícil, assim, de lidar. Não é difícil de lidar. Causa uma estranheza que é estranho de lidar. Não sei se me faço entender desse jeito, mas tem umas coisas que a gente não sente muito no decorrer da vida. E quando sente é realmente estranho, difícil. Eu sou uma pessoa que eu percebi que eu tenho uma certa dificuldade. Não é dificuldade, eu tenho certa dificuldade com mudanças. Eu preciso de um tempo pra me adaptar às coisas, pra entender as coisas. E a vida muitas vezes não tem disso. A vida não dá tempo, principalmente pra gente que é pobre, de analisar as coisas, de entender aquilo que você tá vivendo, de assimilar bem. E a partir daí você ter um posicionamento, você ter a opção de fazer ou não, enfim. A vida é muito papum. Aconteceu, escolha, resolva, faça. E isso pega um pouco. Pra mim, né? Isso pega um pouco, assim. E aí tô aprendendo, sabe? A lidar com isso. A não ficar paralisada. E agir. Fazer o que precisa ser feito. Por mais que você só racionalizou aquilo dali, você nem sentiu ainda, você nem se conectou com a ideia que você tá fazendo, porque você sabe que é o que tem que ser feito e tal. E isso pega bastante. Eu fico pensando, assim, eu sempre pensei muito, sempre fui uma pessoa muito pensativa. Só que os últimos tempos, eita, eu tô bem mais. Mas é isso, vamos limpar a casa. Eu tenho uma mudança literal pra fazer. A gente vai se mudar daqui. E tô com mil coisas na cabeça. Com receio, com medo, quero fazer muitas coisas e simplesmente tô me sentindo travada, sabe? De agir. Realmente sentindo assim, cara, não consigo fazer esse movimento, não consigo agir no que eu preciso agir. E é complicado. Mas a gente consegue. Tenho fé, certeza que a gente consegue. É só, muitas vezes eu vejo também que uma coisa que ajuda é dar uma, não é desconectada, mas é simplesmente, vamos fazer uma lista e começar a fazer os itens da lista. Não pensar, porque eu tô cansada, porque eu tô assim, porque eu tô assada. Não, eu já pego. E já começo a fazer, tem que fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, e outra, e outra, e outra. Eu sinto que quando eu paro, né, pra pensar muito, aí o negócio não anda. Então, realmente, vamos lá, tô lavando por partes aos pouquinhos aqui. E é isso, né? Outra questão que eu tô muito enroladinha de fazer é de editar os vídeos. Sim, esses que eu tô fazendo pro YouTube. Assim, meu sonho desde sempre foi ter um canal no YouTube. Desde que eu me entendo, assim. Desde que eu comecei a... Desde que começaram, né, os canais e coisa. Mas eu nunca parei pra realmente estudar, começar. E aí, quando você resolve, não, dessa vez vai, dessa vez vou fazer, vai dar certo, vou fazer dar certo. É muita coisa que vem junto na mente, na cabeça. E tudo é muito vida. E aí eu fico, meu Deus, vou me expor, vou me... Aí que começam a aparecer várias e várias coisas que você nem imaginava que você poderia sentir, que você poderia pensar, que você poderia, sabe? Então, ontem fez frio. Eu sou uma pessoa que... Eu sou do frio. Sou de uma região do país extremamente fria, pra mim era. Do Rio Grande do Sul. E vim morar em São Paulo, tem tempo já. Mas eu não gosto de frio, não me acostumo bem com frio. Quem me conhece sabe. Se eu pudesse, eu teria nascido no lugar mais quente do Nordeste possível. E eu sempre sinto que o frio mexe muito comigo. Muito, muito, muito. Mais uma vez, claro. Somos pobres, tem muita coisa que não tem o que a gente fazer. A gente sente muito. E é isso. Se abriga bem, vambora. Mas aí uma coisa que eu não consigo gostar. E eu entendo quem gosta, tem gente que gosta e tal. Só que assim, um clima mais ameno é diferente, né? De muito, muito quente. Agora, frio, de passar frio, gente, é horrível, horrível. Eu sempre digo assim, quando eu falo, né? Tem muitas pessoas que, ai, não, eu gosto de frio, eu gosto de calorão, porque frio você fica bem abrigadinho, você fica bem. Tem muita gente que fala, ai, que no frio as pessoas ficam mais bonitas e tal. Só que eu discordo, sabe? Eu não concordo. Vou até ser um pouco chata, porque eu acho meio chato esse assunto. Mas eu sempre penso em pessoas que têm vulnerabilidade social, em pessoas que não têm condições, sabe? De se abrigar como deveriam. Eu, por muitos anos, por isso que eu não gosto de frio, na verdade, acho que eu tenho algum tipo de trauma de frio, porque
Eu venho de uma infância muito, muito pobre, de certa vulnerabilidade. E quando eu era pequena, por muitas vezes, passava frio, porque eu não tinha condições de estar comprando um casaco de qualidade, uma roupa de mais qualidade. Era roupa por cima de roupa, mais barato. E eu sempre tive rinite, então quem sofre de rinite, sinusite até que não, mas de rinite sabe, que dependendo do tecido, aquilo dali te dá uma reação alérgica, coisa mais horrível, você fica se coçando, você fica... E ter que conviver com isso é muito ruim, sabe? Então, é partindo deste ponto, sabe? Que eu não gosto de frio. Eu entendo, tem gente que gosta de frio porque vai alguns dias pra Campos do Jordão, vai alguns dias pra Serra Gaúcha, curte um friozinho e depois já tá na sua realidade, já tá tranquilo. Ou a pessoa tem condições de ter um ar-condicionado quente, um aquecedor de boa qualidade. E aí você passa pelo frio de uma forma um pouco mais segura, né? O Brasil, ele não... O pessoal fala muito sobre isso. De que a diferença do frio do Brasil pro exterior, no geral, é que no exterior as pessoas são preparadas pro frio, as casas são preparadas pro frio e tem todo um suporte, né? Então é nesse ponto, assim, que eu falo. Mas enfim. Outra coisa é o quê? Gente, a gente usou toda a louça possível esse final de semana, pelo amor de Deus, tem muita coisa. Primeiro eu vou, Jesus amado, primeiro eu vou organizar a casa e depois eu vou começar a organizar as coisas pra mudança. Eu tenho que fazer uma coisa de cada vez, porque a cabeça tá entrando em tilt real oficial. Então vamos a uma coisa de cada vez. Eu gostaria que vocês comentassem nos comentários. Vocês gostam de frio? Não gostam de frio? Já teve experiência ruim no frio? Teve experiência ruim no calor? Porque é muito, muito quente também, né? Não é bom, não é legal, nada no extremo, né, gente? Mas assim, se me perguntam se eu prefiro frio ou calor, eu prefiro calor. Você tá desmaiando de calor, tá congelando de frio. Choices. Eu percebi que eu tô com o humor meio abatidinho, né? Não sei se essa onda de frio aí já me pegou nesse sentido, porque eu sempre fico com um humor mais depressivo na época de frio. Eu sempre fico com um humor mais depressivo na época de frio, tá, gente? Mas eu não queria trazer só coisas tristes e épocas tristes para o canal. Mas eu gosto de conversar assim, sabe? Principalmente sobre as coisas que eu tô pensando. Deixa eu contar pra vocês a história dos vizinhos aqui do fundo. A gente mora aqui desde 2021. E na casa acima aqui da minha, começou a morar um vizinho muito, muito, muito barulhento. E era assim, ele chegava do serviço, do trabalho, acredito que 5 horas, 5 e meia, e ele já ligava o som alto e ficava até 10 horas da noite, de segunda a sexta, porque sábado, 8 horas da manhã, já começava a baderna. E domingo também, começava cedo e até tarde da noite, teve vezes de ir até 1 hora da madrugada. Certo. Aí, começou. Aí nisso, teve uma vez que, nessa época, eu tava em casa, não tava trabalhando, e teve um dia que eu chegaram os móveis, e eu recebi pra ele. Ele não tava em casa. Aí quando ele chegou, eu fui entregar a notinha dos móveis e avisar que eu tinha colocado ali, posicionado num local ali. Certo, aí nisso eu falei com ele e pedi, vizinho, tudo bem pra você, pelo menos durante a semana, baixar um pouco o volume do rádio, do seu som, porque até na época eu tava estudando pro concurso, e eu falei pra ele, né, porque eu tô fazendo as coisas em casa e tal, meio desconfortável, é a hora que o pessoal tá chegando também em casa, meu noivo, né, por exemplo, aí você quer chegar em casa, você quer descansar, né, minimamente, então são até 10 horas da noite, de segunda a sexta. E aí ele falou, tudo bem, mas eu vi que fez um bico, não gostou. Aí beleza, foi piorar, foi piorar. Aí a gente me aguentou calado, e daí nisso foram anos. Foi pique de 1, 2 anos, direto, era sábado, domingo, ele ligava o som que ele chamava visita pra dentro de casa, e tipo, simplesmente ele com som altíssimo e queria conversar com as visitas. Aí era eles gritando altíssimo, todo mundo ouvia tudo que eles estavam falando, muitas vezes ele tava no telefone, ligava pra alguém, e aí ele botava no viva voz, dava pra ouvir a pessoa falando, eu não tô ouvindo nada. Aí ele falava mais, em vez dele baixar a música, ele falava mais alto ainda. Aí tinha uma época que ele vinha pra porta, e todo mundo aqui, tipo um prédio, e todo mundo ouvia tudo. Tudo da vida dele. Beleza. Aí eu acho que o dono falou com ele, depois eu fiquei sabendo que as vizinhas de porta ali dele também reclamaram. E ele deu uma acalmada, ele se acalmou e parou com as badernas. Chegava no final de semana ele também não agitava, realmente melhorou bastante. E aí deu um tempinho assim, 1 ano. Aí eu acho que se mudaram. Aí com ele acabou o problema, não tinha assim mais a função das badernas, das bagunças que ele fazia. Tranquilo, mas beleza, agora vamos conseguir descansar, né, ficar de boa. Pois aí começou a função com esse vizinho dos fundos. Só que aí eu já tava trabalhando fora nessa época, então a gente chegava em casa e tava a música alta. Só que até aí, tipo, a gente começou a achar estranho, né? Os vizinhos ali do fundo nunca foram de baderna nem nada. E aí todo dia, até que no final de semana inteiro também. Aí começou a mesma coisa, final de semana inteiro, com música até 10 e pouco, 11 horas. Aí, quando eu tenho contato de uma das vizinhas aqui, e eu fui perguntar pra ela, né? Aí, poxa, vizinho, quando um se acalma, vem outros e começa a fazer balbúrdio de baderna. Gente, só tô passando paninho aqui, tá? Pra tirar o grosso da sujeira. E aí, a vizinha veio falar, então, menina, tá uma luta com esses vizinhos. Eu, nossa, mas por quê? Porque aí tem uma outra vizinha nossa, de lado, que brigou com a dona da casa, desse pessoal que faz barulho. Deu até polícia. Eles que se bateram e deu até polícia. Que babadeiro. E aí eu fui tentando entender coisa assim, né? E aí parece que o pessoal gosta de botar música alta. Não gostaram que reclamaram.
E agora eles botam música alta de propósito pra irritar essa vizinha com quem eles brigaram. Só que eu falei, essa gente é muito burra, muito burra. Por quê? Porque eles estão irritando o resto da vizinhança inteira. Chega de noite, eles colocam um refletor que ilumina todas as casas aqui ao redor. Então, assim, que gente burra, não tem outro adjetivo pra falar pra esse povo. Vocês me desculpem. Então, eu sei que é isso. E aí diz que tá rolando processo na justiça. O marido da mulher que brigou com a outra, que é a baderneira, diz que é policial aposentado. Aí nego tem medo de chamar a polícia e ele sai por como se nada. E, pra fechar a cereja do bolo desse povo, errado não, mas que o povo não tá na sua razão de sair botando música alta o dia inteiro direto. É o quê? Eles já foram expulsos de outro lugar por ficar com essa palhaçada de música alta o dia inteiro, o tempo todo. Então daí você tira. Mas agora eles estão até mais tranquilos, viu? Então mas tem época que os bichos estão arretados, viu? Que assim, e eles ligam em rádio, é só rádio. Eu não sei se em outros lugares aí que eles moraram, o povo deu jeito de caçar o Wi-Fi, daí não tinha como eles botarem música alta aí, agora põem rádio. Ou se eles gostam de rádio mesmo, se eles curtem rádio. Mas todo dia tá numa rádio diferente, todo dia tem música de estilos diferentes aí pra vizinhança. Aí, mas pelo menos agora nem dá pra reclamar tanto, porque tá começando mais tarde. Tá começando ali suas 10 e pouca, 11 da manhã, às vezes meio-dia pra frente. Então, ainda tá mais de boa. Mas é isso, meu povo. Olha, eu sou uma pessoa, eu limpo a casa, essas coisas tudo bonitinho. Mas infelizmente eu não tenho dom da faxina. No dia que tiver condições, eu quero contratar uma pessoa só pra cuidar da minha casa, das minhas coisas. No momento não estou podendo, mas quando puder, com certeza farei. Então, alivia aí com as minhas limpezas. Esse vídeo vai dar longo, meu Deus. Mas é isso, gente. Esses babadeiros. E agora eu tô me sentindo até melhor, assim, depois que a gente começa, vai, né? O negócio é até começar a fazer as coisas de casa. Tem dia que você tá, segunda-feira, depois final de semana prolongado, de feriado. Fazer as coisas, ai, meu Deus do céu. Que linda agonia. Não tenho tanta paciência. Esses momentos queria ser rica. Só preocupar em voltar à rotina de treinos e maravilhas. Falando em treino, já comentei, né, que estou pré-diabética neste canal. E ainda não refiz a segunda... Ó, chegou a entrega. Ainda não refiz o segundo exame, depois de 3 meses, que não tem 3 meses ainda, né? E com medo de não sair dessa pré-diabetes, ficar estagnada. Nossa, dá uma angústia, porque você tem que comer certinho tudo, aí tem momentos que é a última coisa que você quer tá... Ai, tendo que se preocupar com dieta e coisa. Ah, enfim. Sei que é isso. Os meses do ano, eu tenho imprimido o calendário e tenho anotado as coisas que a gente faz, o controle de algumas coisas, até pra lembrar, sabe? Depois, fazer uma retrospectiva do ano. Tento colar maio e junho. Anotar algumas coisinhas que eu vou fazer. Eu gosto de deixar sempre organizado. Que aí qualquer coisa que precise eu corro aqui e vejo. Como a gente vai se mudar, lá é maior. Eu não sei ainda onde que eu vou fazer esse cantinho. Mas eu quero ter, tipo, super importante, sabe? Pra mim, ter esse cantinho de estudos e tal. Esse cantinho é super importante, porque foi nele que eu estudei pra ser aprovada. Agora, nesse último concurso que eu passei, até o momento estou esperando ser nomeada. E, enfim, que eu consegui voltar a ser a Bruna estudiosa que eu era. Como dá pra ver, eu terminei de fazer a limpeza e agora já abri tudo e vou começar a mexer com as coisas da mudança, não vou mentir. Tá me dando um negocinho aqui dentro, mas eu acho que é porque quando a gente começa, quando a gente pensa em mudança e a gente começa a mexer com as coisas da mudança, que a gente tem a noção, a gente sempre pensa, nossa, tem bastante coisa em casa, mas é na hora da mudança que a gente comprova isso. E com essa comprovação, eu tô vendo que eu peguei poucas caixas no mercado, no atacadão. Então eu vou ter que dar uma organizada pra também fazer o que vai ter que ir fora, já deixar organizado, pra só levar. Tem muita coisa que eu queria doar, mas não tenho para quem doar. E não tenho visibilidade para oferecer para doar. Então eu acho que eu vou deixar ali do lado do container. Enfim, muitas coisas, muitas questões. E coloquei Diva Depressão e Lorelai Fox na minha TV. Para eu ir ouvindo enquanto eu faço essa mexeção. Mas uma coisa que eu gostaria de refletir aqui com vocês, conversar, é que como mexe com a gente, né? Eu, quando tava pensando em mexer nas coisas, eu já comecei a despertar sentimentos, e agora, começando a mexer, já vem mais coisa, e mudança sempre mexe com a gente, né? Acho que até as pessoas que não... Aí é a hora de vocês comentarem. Cadê as pessoas que não se abalam tanto com mudanças? Vocês também ficam meio reflexivas na hora de botar a mão na massa pra mudança acontecer? Tá sendo um processo. É legal, porque eu acho que a gente acaba
a gente acaba mexendo, né, em várias coisas, porque tem muita coisa que tá parada, tem coisa que eu quero arrumar tem tempo, que eu quero colocar fora tem tempo, rever se eu preciso, se não preciso. E quando a gente vai se mudar de casa, a gente precisa mexer com isso, a gente é obrigado a mexer com isso. E aí a gente tem o contato, enfim, que a gente se liga mesmo, né, das coisas que estão acontecendo e tal. Vamos organizar, vamos mexer no que tem pra mexer.